E lá vamos nós para mais uma aula sobre arquétipos com Leonardo Tondato, André Galdino e eu, Renata Teixeira. Estamos aqui na Casa de Autocuradores. É meu perfil, mas é a Casa de Autocuradores, falando sobre arquétipos dos orixás do ponto de vista da psicologia arquetípica. Jungiana. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o tempo, sobre Iroko, que é um dos orixás que trabalha com o arquétipo do tempo, certo? Exato. Isso aí. Daqui a pouco o Leonardo Tondato chega pra gente conversar sobre isso. Dizem que é um orixá que tem muito a ver com... que é muito representado por uma árvore. A gente vai descobrir hoje se dá pra plantar um pé de orixá. Tá. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Fátima. Iroko, do ponto de vista que a gente conhece assim mais popularmente, não é tão cultivado aqui, né? São poucas. Iroko. Dá pra ser cultivo e cultua. Cultiva não, cultua. Porque você é árvore. Cultiva. Foi você que me atrapalhou. Quero ver se vai ter dicas de jardinagem hoje. Nossa, o sol. Eu tava ouvindo, eu tava ouvindo o pé do orixá. Me conta aí essa história, André, como é que é? É que muitas vezes se representa o Iroko como uma árvore, certo? Perfeito, gameleira sagrada. Então, dá pra plantar um pé de orixá? Dá pra plantar o pé. Pode tentar. Melhor não. Vai que, né? A gente tenta, né? Toda tentativa é válida, não é verdade? Ah, qual o pior que pode acontecer? Melhor assim. Bom, boa tarde para todo mundo. Buenas. Vamos, deixa eu pegar aqui a minha. Ó, pior que eu vou ler colinha, né? Mas enfim, vamos aqui para o nosso mais um orixá, né? Iroko, ou então Oroco, ou Iroko com C, Iroko com K, né? É cultuado no candomblé de Queto, tá? Ou como louco Locô, né, na nação Jeje, ou tempo na nação Angola. Né? E, a princípio, ele era domínio dos Jejes, né? Então, lembrando aqui uma coisa, aliás, a Ju entrou, tudo bom, sócia? O que acontece? Jeje era uma tribo, né, na África. E foi também assimilado depois pelos Yorubás e pelos outros povos, né? Essa árvore, André, eu acho difícil de plantar porque é a árvore da criação. Fica um pouco difícil. Só porque é filho de Oxum, acha que tá podendo. Deus não costuma distribuir sementes, né? Mas o que me lembra também, tô um pouco inspirado hoje com mitologia nórdica, sabe? Porque saiu Assassin's Creed Valhalla, né? Que, aliás, já possuo, André. Caramba! Tava na Já, fila. você acha que ontem, no lançamento, estava lá. Caramba! Entendeu? Mas que lembra também, por exemplo, a árvore da mitologia nórdica, né? Yggdrasil. Que tem no Cavaleiros do Zodíaco. E tem nos Cavaleiros do Zodíaco a alma dos soldados, É. Sofa Gold, né? E. O Sofa Gold, a alma dos soldados é o. Meu Deus, como é que é o nome? É o jogo. Muito bom, exatamente. Tem essa árvore aí inclusive, nessa temporada que eles estão lutando contra o Loki, né? Qual que é o Que é nome justamente. que eles vão... Como que é o nome dessa temporada? Tem Sofa na Gold. Netflix. Agora tem na Netflix. É a última que é a última. Não, a última não. A última é o Santia Show. É Sofa Gold que saiu agora na Netflix, que
Que aí é a história dos Cavaleiros de Ouro, né? Após o Uhum. Muro das Lamentações, né? Então, se a gente pensar nessa questão da árvore da criação, né, para a mitologia africana, da Yggdrasil, da mitologia nórdica, nós podemos pensar, então, que Iroko é um orixá muito antigo. E também como ele tem essa questão antiga com ele, ele também pode ser ligado à longevidade, né? Olha só que concepção interessante. Iroko seria considerado, então, a primeira árvore aí plantada. Jax, tudo bom, querido? A primeira árvore plantada, e a partir dessa árvore, os outros deuses vieram à Terra, né? E ele é a própria representação da dimensão do tempo. Então, na mitologia aí africana, se a gente for fazer uma comparação com outras mitologias, ele condensa o simbolismo do tempo, que tem vários deuses aí do tempo, né? E ele, ao mesmo tempo, também comanda as outras árvores sagradas, tá? E os outros aí, orixás lhe devem obediência, né? Mas aí existe uma questão importante sobre a própria experiência com o tempo, né? Quando nós estamos geralmente 29 até uns 31, nós experimentamos o fenômeno do retorno de Saturno, por exemplo. Se você está bem, Claudinha é uma mestra do retorno de Saturno, ela está aí hoje conosco. É, se está tudo bem, ele passa e faz um check. Se não, a, 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 a mesa que estava posta, né, a mesa de jantar que estava posta com a toalha, ele puxa a toalha e tudo voa, né? Aí sai voando e tudo vira de cabeça para baixo. Mas isso também é necessário para o estabelecimento de uma nova ordem. Então existe um lado que é necessário algumas coisas serem finitas, é necessária a própria questão e a própria concepção da finitude e também a própria concepção da finitude humana. Eu fico imaginando como seria se nós fôssemos infinitos. Coisa horrível, né? Tem um monte Filme. de escritos, de séries e filmes que tratam isso, né? Tem um que chama, acho que é Perdido no Reino Encantado, Down and Out in the Magic Kingdom, do Cory Doctorow, que as pessoas, elas escolhem morrer por mais 50 anos porque elas já fizeram tudo. O cara já compunha sei lá quantas sinfonias, quantos filmes, quanto não sei o quê, não tinha mais o que fazer. Exato. Então, assim, uma concepção é, importante. Eu deixo vocês aí com a indicação de Sob a Sombra de Saturno, como uma sugestão também bibliográfica, né? E o tempo, Iroko, ele é impetuoso, né? E por mais que as cantigas que sejam cantadas ali para ele sejam alegres, né? E aí tem uma questão importante. Todos os orixás são tempo. E o tempo está em todos os orixás. Começou. Porque os orixás não são, vamos colocar assim, como desígnios da natureza, eles não fazem parte de uma natureza. E o tempo também não está na natureza. Tá? É uma pegadinha isso? E a natureza também está no tempo. Ou o tempo também tem uma natureza própria. Você precisa degustar esse vinho, André. É. Às vezes o tempo passa para alguns que parece que não é vinho, é vinagre, né? Mas Então, o que acontece? Ele não está ligado aí para alguns
o ligam ao dendezeiro, né? Não, ele está ligado à gameleira, né? A árvore da gameleira. E ele é um orixá, porque vamos pensar, vai. Eu vou entregar alguma coisa para Yansan. Posso ir num bambuzal, pro Oxóssi, na mata, pro Oxum na cachoeira, para alguma linha férrea, estrada, né? E se eu for entregar pro tempo? O que eu faço pro tempo? Onde que mora o tempo? O tempo não tem uma morada. Ele mora no tempo. Qualquer lugar. Porque ele está presente em todo lugar. Essa é uma concepção importante. E ele, se a gente fosse colocar, vai, um elemento aí para esse orixá, então ele pertenceria à terra, ao fogo e ao ar. E ele é muito complexo, porque ele por si só, ele faz a ligação e a separação do céu e da terra. E ao mesmo tempo, ele também é ligado à cura, tanto quanto o Baluaê. Às vezes a gente não precisa de um tempo para nos recuperarmos de alguma coisa, de alguma doença, enfim. Uhum. O tempo Então, tudo cura. exatamente, não é verdade? Comumente a gente não fala isso? Aham. Exato. Mas ele tanto cura como ele cria doenças também. Então nós percebemos aí a própria dualidade do arquétipo. Ele pode então ajudar as mulheres a engravidar, mas ele pode trazer a menstruação fora de época, né? E então nós podemos pensar que ele também está ligado aos aspectos da criação, porque toda a criação está nos desígnios do tempo. Exatamente, Claudio. O tempo é o senhor de todos os processos. Boa tarde, tia Marisa. Então, assim, o tempo ele é o senhor de todos os processos, né? E ele governa. Olha só que interessante essa concepção. Ele governa, então, o tempo e o espaço. Mas, de uma certa forma, ele é aquele que vai cobrar o cumprimento do karma, né? Nesse sentido. Você sabe Tá? que na apometria a gente trabalha muito com a linha do tempo não linear, né? Então a gente trabalha, por exemplo, vidas passadas, consciências futuras até, enfim, do que pode acontecer, né? A gente não tem essa limitação do tempo. E uma linha de trabalho que ajuda a gente quando a gente vai voltar em algumas situações é justamente a linha, são os senhores do tempo e os senhores do karma. Então, pois é, pois é. É, Sincronicidade, a gente vê por aqui, Rê, exatamente. né? E o que acontece? Aqui no Brasil, ele é considerado protetor de todas as árvores, né? Particularmente, ele é associado à gameleira branca, tá? E olha que interessante, ele tem um culto ligado ao Ossan. Você não é o Senhor das Folhas? Eles têm um culto íntimo, né? E ao mesmo tempo que ele é também o orixá da floresta, ele é o orixá das árvores e é o orixá do espaço aberto, porque o tempo mora no espaço aberto, o tempo mora num espaço fechado. Por isso que eu falo que ele governa dessa forma o tempo e o espaço. Porque ele vai governar o tempo, desculpa, e os múltiplos aspectos do tempo. Então, o seu culto vai ser cercado de mistérios, óbvio, de muitas histórias. E aí a árvore, né, com o tronco ereto, viril, que vai fecundar ao mesmo tempo a terra e o céu. Ele vai funcionar como uma espécie de cordão umbilical entre o Orum e o Aie.
E aí fala assim, na mais velha árvore, na mais ancestral árvore, morava justamente o espírito de Iroco, que é capaz, obviamente, de muitas magias, porque o tempo traz também consigo, em seu simbolismo, a possibilidade de transformação das coisas. Todos, então, temem Iroco. E como qualquer divindade, né, eu sempre falo isso com a Claudinha, como qualquer divindade, como qualquer aspecto do self, encarar Iroco de frente, quem o olha de frente enlouquece. Porque nós, enquanto psique humana, não conseguimos abarcar toda a dimensão do tempo. Ô, Léo, esse aspecto pode dessa loucura, né, que você fala, de quem lida com de frente e tal, pode ter a ver com disfunções ligadas ao tempo, como, por exemplo, ansiedade? Claro, a ansiedade, você está num tempo que não é o tempo presente, né? É um excesso de futuro. Ao mesmo tempo, é o phobos perante algo desconhecido. Porque o medo, eu vou só fazer uma distinção aqui, Rê. O medo, você sabe do que você tem medo. Tem medo de barata, tem medo de rato, sei lá eu. Uhum. A ansiedade você não sabe, né? É o medo do Oi, Dani, futuro, oi, né? Gabi. Exato, e é uma questão de um tempo futuro, mas o quanto que você é dominado por esse tempo que você não sabe o que é e como vai ser, como vai ser, e ao mesmo tempo anseia por ele. É uma posição dupla, por assim dizendo. Né? Que pode ter a ver também Então, com controle, né? Aquilo que eu não controlo, eu não sei o que vai acontecer, o não saber o que vai acontecer me dá desespero e ansiedade. exato. A ansiedade anda de mãos dadas com o controle. O que que acontece? O tempo, ele não pode ser controlado. Exatamente. A gente até tenta, né? Com o relógio e tal, mas não adianta. Não adianta. Não tem como, não dá, né? Então, é, aqui no Brasil, algumas casas, né, dependendo daí do fundamento delas, às vezes até uma questão cronológica, né, casas mais antigas, cronologicamente falando, algumas casas cultuam o Iroko, outras casas não cultuam, falam que ele não pode ser feito, né? Na nação Angola, as casas que cultuam o Iroko, né, como templo, elas têm uma bandeira branca para falar que naquela casa o tempo ele é cultivado, né? Ele é olhado, enfim, né? Então, e olha só que interessante, nós falamos na última live um pouco sobre a Bicu, não foi? De Sim, leve, né? Ah, Iroko é a morada dos abicus. Por quê? Não é o abicu não tem uma questão com o próprio tempo, né? Então, Iroko, ele é ligado ao abicu. Então, tem aí algumas coisas que podem ser feitas aí, justamente com essa questão do Iroko para afugentar a morte, né? E ele é conhecido como o orixá do grande pano branco, que esse pano branco envolve o mundo. Justamente trazendo essa questão do pano branco, fazendo uma alusão às nuvens do céu, né? E as árvores que são consagradas, então, a Iroko, são árvores de grande porte. E é engraçado porque ele é um deus conhecido, pouco conhecido dos seres vivos, mas que muito interfere, né, na vida deles. Ele é associado aí, psicossomática, um professor aí que a reteve, ele é associado justamente às pernas e ao aparelho respiratório.
em todas as reuniões no Orun, ele está presente. Claro, porque tudo ocorre com o tempo, né? Ele é invocado em questões difíceis. Então, como a Rê falou, o tempo cura tudo. Por exemplo, desaparecimento de pessoas, problemas de saúde, inclusive também saúde mental. É. Às vezes a pessoa não precisa tomar uma medicação por um certo tempo. Ai, travou, Léo. Travou. Fala de novo. Às Ah, vezes a pessoa não precisa. claro! Às vezes a pessoa não precisa tipo, tomar uma medicação, mesmo psiquiátrica ou, né, ou de outra natureza, por um certo tempo. Ah, Né? Às vezes você vai tomar, sei lá, 2 meses, 3 meses. Tem um tempo, né? Ali da medicação, então. Também. Também está aí. Né? Então nós podemos pensar, eu falei lá na live de Oxóssi, se você não assistiu, casadeautocuradores.com.br, também disponível em podcast. Ouça, estude. Então, o que acontece? O Oxóssi não é o senhor das matas, óbvio. É. E o que existe na mata? mato. Bom, André. Mas já está no tempo de contar as piadas do Trump. Quando falou que o tempo cura tudo, aí eu já imaginei o Bolsonaro falando: Eduardo, me dá um relógio que eu vou comer. E aí, o que acontece? O que a gente tem nesse lugar da mata? Tá, temos o próprio protetor da mata, que é o Oxóssi, mas tem Ossan, tem Aroni, são seres que povoam as matas. Você tem a mata como um simbólico do inconsciente aí também. É... Mas, se é o inconsciente, segundo o Jung, não tem a camada pessoal e a camada coletiva, então Iroko também, e ele não está ligado à longevidade, então Iroko também é um deus que está ligado à ancestralidade. Uhum. E também é o guardião das grandes árvores, né, de raízes firmes, enfim. E ele também se veste de branco, tá? Se vocês virem, às vezes, algum vídeo, né, principalmente na nação Angola do tempo, ele tem ou um chapéu, ou as palhas como o velho, né? Por quê? Tem como você olhar na cara da dimensão do próprio tempo? Não. Você Você se perde encarar, se olhar. É. não tem como. E ele é alegre, ele é valente, ele é decidido, ele é apaixonado, ele é afetuoso, ele é comilão, ele é brigão, né? E é também conhecido aí na Babilônia, na região na antiga Mesopotâmia, como Enki, o leão alado. No aspecto, porque Enki também, o leão alado, é o Loke, que é a montanha. Mas no sentido do aspecto que vai acompanhar os seres do nascimento até a eternidade. Nós podemos fazer uma analogia, então, com mitologia egípcia, com Anubis, que vai fazer a caminhada dos seres do nascimento até atravessar o Vale da Morte, passando pelo tribunal de Osíris. Tá? Também pensado entre os incas e os maias, né? Na verdade, entre os incas como Teotihuacan e os maias enquanto Viracocha, que são senhores do início e do fim. Os gregos, então, vão falar de Cronos, Kairos e Eon, que eu vou entrar nisso com mais detalhes. Tá? Agora, entrando nessa parte que eu falei de Cronos, Kairos e Eon.
nós temos experiências com o tempo, né? E os gregos tinham 3 vocábulos, 3 deuses, para então designar o tempo e a experiência com eles. A Amandinha, cadê a Amandinha? Minha irmã. Oi, Amandinha. Eu não tô Amandinha. enxergando nada, gente. Por isso que eu tô quieta, eu tô sem Mas óculos, vocês estão não tô com efeito vendo no, nada. vocês estão Só com tô efeito vendo no olho, né? aparecer Porque o olho de meu- vocês está brilhando, está piscando aqui. É minha irmã, sua cunhada, tá aí. Oi, eu não tô vendo. Eu só tô vendo as coisas, as fotos, eu não vejo. Sou ceguita. Quem que é o orixá da visão? Você lembra do Santa Edviges, né? Santa Edviges. Não, Santa Mas- Luzia. Santa Luzia. Santa Luzia, desculpa. Euá. Então, isso que eu ia falar. Santa Luzia é sincretizada com Euá. Olha que. Edviges é dos endividados. Endividados, Edviges. Até que faz sentido, né? É verdade, gente, eu não sei. Hoje eu tô trocando tudo. Ela era E eu rica! não tô enxergando nada. Então, manda bala. E aí nós falamos Cronos. Como que a gente se escreve Cronos? Com C? Com K? Com CH? Eu já vi as 3 grafias diferentes. Então, Cronos com C. Vai falar do próprio deus grego do tempo. Cronos com K. É um dos titãs, pai de Zeus. Que Zeus destronou Cronos, trazendo então início à era dos Olimpianos. Não, os Olímpicos. Aí. Ah, a Paulinha entrou. Quanto tempo que eu não vejo a Paulinha nas nossas lives? Que saudade, meu amor. Cronos com CH. É um termo geral, genérico, que vai falar sobre alguma coisa, alguma experiência, algo relativo ao tempo. A temática do tempo. Perfeito. Vamos contar a história então de Cronos. Cronos é o filho então de Urano, né? Que ele trava uma batalha sangrenta contra o próprio pai. Havia uma profecia que um dos filhos de Urano iria destroná-lo. Então, quando os filhos de Urano nasciam, ele os devolvia para o seio materno, justamente com medo de destroná-lo. Eles devoravam. Tem uma pintura famosíssima, né? De Cronos devorando seus filhos. Eu não lembro quem é o pintor, mas tudo bem. Então, aí, né, Gaia, a esposa de Urano, Gaia... Hã? É o Romero Brito. Ah, não, não é. Imagina o dia que ele for clássico, assim, imagina. Não. Ah, E aí, o que acontece? Gaia, essa esposa de Urano, né? Ela resolve libertar os filhos. E fala assim, vamos vingar esse pai de vocês, que tá difícil. Tá? E aí, todos se recusavam. Exceto o caçula, que é o Cronos, que odiava o pai. Então, com uma foice, Cronos salta aí do ar e derruba o pai. Possibilitando que os irmãos escapem. E assim ele castra o pai. Então, Cronos ele é ajudado por Gaia a castrar Urano, seu pai. E aí começa a era da foice, ou a era do curvo pensar. Isso é importante. Essa era da foice, ela vai mostrar essa questão do tempo, né, que nos consome. Tá? Mas esse Deus também que tudo devora, a que tudo come, ele também é associado com a transformação. E aí, qual é o grande símbolo da foice? Quem anda com a foice? La muerte. A morte. Morte. Porque Cronos, a foice que Cronos utiliza, é um símbolo da finitude. Então nós podemos falar simbolicamente
que Cronos ele vai separar o mundo dos homens do mundo dos deuses. E como que ele faz essa separação? Através da própria finitude. Tá certo. É? E olha que lindo, o Cronos, então, ele separa os mortais aí do paraíso e do convívio, então, com os deuses e lança-os do fluir, do confluir do rio da vida, que vai terminar com a morte. Nós tínhamos os filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates, né? Que foram. Porque quando você tem uma passagem da filosofia do mito à razão. Ou seja, antigamente caía lá um raio, então é Zeus e tudo mais. As explicações para o mundo que nos rodeava e nos rodeia eram explicações míticas. E aí os filósofos começaram a propor as questões racionais para isso, saindo um pouco da ótica mítica. E aí um dos primeiros pré-socráticos, o Heráclito, ele vai falar de Cronos enquanto vir a ser. Heráclito vai falar que nunca se banha duas vezes na água de um mesmo rio, porque o tempo passa e transforma, né? Então, ele vai falar que tudo, e a arque de Heráclito, arque é uma palavra grega que significa princípio. Então, os pré-socráticos eles eram muito preocupados a falar o princípio das coisas, a arque das coisas. A arque de Heráclito ele vai falar que é água, né? E, para Heráclito, tudo é um movimento. Nada fica estático. Então, nessa concepção, tudo pode vir a ser. Ou então o devir da fenomenologia, né? Uma corrente filosófica, também uma das abordagens em psicologia. Por quê? A mudança acontece em todas as coisas. E sempre há, então, uma alternância entre os contrários. Mas o Cronos, o tempo cronológico, é um tempo linear, unilateral e mensurável pelo relógio. É o tempo do nosso ego, simbolicamente. Então, Cronos é um tempo geron. Aí vem a palavra gerontologia. Por que Cronos é um tempo geron? Estou com inveja desse pirulito, Rê. Eu adoro esse pirulito. É bom mesmo. E por que Cronos é um tempo geron? Porque é um tempo que envelhece. Por exemplo, hoje nós estamos no dia 11/11 de 2020. Não é 11/11 de 2000, que já foi, envelheceu e não é mais. Era bom, hein, se fosse. Era bom, também gostava. Né? Então, aí nós temos um outro tempo, um outro vocábulo dos gregos para definir o tempo. Kairos. Kairos, da sua raiz, da palavra. Gente, eu adoro quando vocês mandam esse coraçãozinhos, eu acho tão fofo. Kairos, na sua raiz da palavra, significa momento certo, momento oportuno. Após essa questão grega da palavra kairos, o cristianismo também utilizou-se, né, do termo kairos para falar momento de Deus. Tem um livro do padre Marcelo Rossi chamado Kairos. Né? Dizia uma história que um herói grego possuía uma biga puxada por dois cavalos, de nome Cronos e Kairos. Enquanto Cronos era aquele que dava movimento para a biga,
Kairos fazia com que a pilha recuasse e o herói pudesse atacar. Então, esse tempo é o tempo da experiência. É o tempo enquanto momento único, presente. É a oportunidade. Momento adequado. Onde a intuição e o sentimento são valorizados. Kairos seria o tempo da sincronicidade. É o momento interno, é o tempo interno, é o tempo kairosiano das vivências, essencial para um processo de psicoterapia, para um processo, por exemplo, quando alguém vai procurar as terapias com a Rê, tem um tempo interno daquela pessoa. Uhum. E tem um tempo interno também para integrar, por exemplo, até no baralho, né? Ele estava falando também semana passada do baralho da última live do baralho cigano, né? Tem um tempo interno daquela questão mais inconsciente do baralho tornar-se mais consciente também. Sim. Né? Da pessoa conseguir apreender aquilo que foi falado e aplicar enquanto processo. E não é um tempo mensurável, né? Não. É único, né? Cada um tem um. É único. Então, através de Kairos, nós entendemos e aí pensamos uma coisinha do parnasianismo enquanto movimento literário chamada Carpe Diem. Aproveite o dia. Carpe Diem vai ser referente ao momento Kairos. Olha só. Sim. Tá? Cadê aqui? Onde que eu tô? E também nós temos um terceiro deus do tempo, chamado Eon, ou Aion, que é um tempo imortal. Eu acho que quando você estava falando dessa questão do tempo e da própria apometria, eu acho que você estava falando também de Aion. Porque Aion é o tempo da filosofia, das leis universais. É o próprio tempo da psique, no sentido de não envelhecer. Então, Uhum. Aion é um tempo ageron. Ele não muda, ele não transforma, ele não envelhece. É um tempo que não sofre a transformação do próprio tempo. É justamente o tempo do inconsciente. É o tempo, né? O Jung tem um livro, deixo para vocês de sugestões, Aion, o simbolismo de si mesmo. Porque Aion é o tempo do self, dessa totalidade psíquica, do inconsciente coletivo, da filosofia e do próprio mundo dos arquétipos. É um tempo cíclico. Por exemplo, as estações do ano não são cíclicas. Aion é o tempo das estações do ano, é o tempo cíclico. É um tempo circular. Não é linear enquanto crono. Já que ele é um tempo circular, ele é infinito, ele é eterno, ele é imortal e ele é divino. Tá bom esse vinho, André? Uau! É aquele vinho complexo. Aquele vinho que você vai... Aquela garrafa Quantas envelhecida. notas tem? Aquela garrafa que fica lá safra de não sei quando. Uhum.
Borgonha safra de 72. Mariri de 90 anos. Nossa. A gente foi no ritual uma vez, Léo. Aí tá lá, né? Eles, ritual de ayahuasca. Aí antes eles falam, explica e tal. Aí o Júnior vira e fala. Foi no final, né? Que ele falou. Mariri que os senhores tomaram hoje tinha 90 anos. Já entendemos a diferença. E o tempo tava ali, viu? Tava, né? Tava. Então, essa temporalidade cíclica, ela conduz a desembocar numa outra temporalidade, que começo, meio e fim são indefinidos. Então a gente vai, como eu falei, perceber esse tempo cíclico nas passagens das estações do ano, na agricultura, né? Você vai ver a influência do tempo e do tempo climático, né? São aspectos cíclicos de um tempo cronológico, né? Porque atuam de uma maneira dinâmica aí no mesmo tempo. Nós podemos pensar, nós enquanto processo, que, por exemplo, a figura do terapeuta, do psicoterapeuta, enfim, do naturopata, né? Do cliente, tudo que envolva uma relação está envolvida na trama do tempo. Por exemplo, quanto tempo esse casal lindo está junto? 3 anos e meio. Por aí. Isso é um tempo cronológico. Mas não existe um tempo de todas as vivências de todo esse tempo em que vocês estão juntos? Tem o tempo dessa existência, por exemplo, o tempo que a gente se conhece. Tem um tempo mais complexo, que é de outras encarnações. Tem muitos tempos. Então não tem uma trama de Cronos, Kairos e Eon aí? Na relação? Tem mesmo. Não é? Essa guerreira me aguenta há muito tempo já. Não desista, não pare de acreditar. Muito louvor para Eu já falo assim, continue a nadar, continue a nadar. Dori. Então, você tem, por exemplo, Rê, quando alguém vai lá, com você vê o baralho, tem um tempo cronológico ali que dura a leitura. Uhum. Até a própria pessoa, quando ela vai te contar da história dela, ela tem uma cronologia de vida. Sim. Mas existe também o tempo kairosiano. Tem um jeito que a pessoa está se apropriando daquele tempo da sessão. Daquele tempo da leitura. Tem um tempo para a pessoa transformar as coisas enquanto nível de ação, enquanto Isso é tomada de interessante decisão. que eu até falo, Léo, meu atendimento eu não faço videoconferência, eu mando áudios para a pessoa. E as pessoas sempre perguntam por quê. Eu falo, por quê? Daqui 1, 2 semanas, daqui 1 mês, daqui 2 meses, ouve de novo. Porque É outra percepção. Sim. É outra percepção. Por quê? É outro tempo. Exato. Né? Tem o tempo das vivências internas. Nós somos, então, afetados por esses tempos. Transpassados por eles. E a Ion também atua no processo. Nós temos um inconsciente, raios. Então, na questão da filosofia de Platão, por exemplo, que ele vai falar do mundo das ideias e o mundo das aparências, o mundo das ideias pertence a Ion.
porque ele é imutável. E o mundo fenomenal que muda pertence a Cronos, né? E eu acho que isso vai falar também dos tempos, e aí eu vou voltar um pouco para Kairos, dos tempos dos nossos processos internos. Às vezes a gente quer, sei lá, a pessoa está em tal situação, você quer que ela mude, você quer que ela faça, você sabe que aquilo é o melhor para ela, mas ainda não foi o tempo dela poder enxergar isso ou aquilo. O tempo de você enxergar que o que você acha que é melhor para ela não é melhor para ela. É o tempo dela própria conseguir enxergar e conseguir trazer isso enquanto ação. Então, tal como a mitologia africana nos ensina que Iroko é um deus temido, porque deve ser reverenciado, obviamente também deve ser respeitado o tempo de cada pessoa, de cada processo. Até na própria questão da terapia. Às vezes a gente faz, eu estou no lugar de terapeuta. A gente quer, a gente fala, nossa, aquela pessoa precisa daquilo, mas tem um tempo dela. Poder descobrir aquelas ferramentas nelas, aquelas questões, lidar com aquilo. E por que que às vezes, até terapeuticamente falando, nós vamos e voltamos às vezes para o lugar? Porque precisa tempo para se curar, tempo para se regurgitar os conteúdos, tempo para assimilá-los. É a própria questão também do tempo. Vou até trazer uma questão às vezes um pouco controversa. O tempo para a alta. Muitas pessoas me perguntam, Léo, com quanto tempo que você dá alta? Existe um número mínimo de sessões para a pessoa ter uma alta? Eu não dou número mínimo de sessões porque cada processo se constitui como algo único. Então, como eu posso padronizar algo que é da ordem do singular? É muito difícil fazer isso. Sobre essa questão de alta, eu não dou alta para ninguém. Porque sempre tem coisas que vão mexer e reverberar. Só que isso não quer dizer que o próprio indivíduo, no seu processo, não possa se dar alta. Porque isso também envolve um tempo. Às vezes é o tempo daqueles conteúdos em que a pessoa acha que, que está bom, que trabalhou algumas coisas e que ela precisa seguir esse processo sozinha. Às vezes tem N questões, às vezes tem questão, sei lá, é, porque eu quero fazer com comportamental, eu quero, enfim, tem N coisas, né? Mas a pessoa também tem aí e a própria questão de alta, porque é muito discutível isso de alta, né? Isso que eu acho muito engraçado. É interessante trazer isso. A Isso própria é questão engraçado da pela alta. tabela, né? Oi? Isso, a ansiedade, você tem 26 anos, né? Tá bom, são 18 sessões em 3 meses, tá? Exato, você me lembrou também de um aspecto, André, que eu vou até comentar agora. Então, assim, a própria pessoa tem uma noção de tempo, de como está esse tempo para ela, do que aconteceu, do processo dela interno. Tal como, muitas vezes, nós, enquanto sujeitos ocidentais, contemporâneos, imersos numa ótica capitalista, né? Eu não estou vendo crítica, eu estou olhando a nossa sociedade atual. Nós somos transpassados
enquanto escravos de Cronos. Qual é o problema do homem contemporâneo? Não vivenciar Kairos e esquecer que existe Aion, desculpa. Então os deuses castigam. Aí você começa a ter as patologias relativas ao tempo. Que é depressão, ansiedade, Estresse. Estresse. Entendeu? Porque Nossa, hoje... entendi. Porque hoje o que acontece? Você está com 20 anos, você tem que falar 5 línguas, ter 2 especializações, 5 mestrados, 9 doutorados e 15 faculdades. E experiência de trabalho, senão não arruma emprego. No mínimo de 2 anos a experiência, né, Rê? Entendeu? Não tem essa exigência tão grande aí? E existe uma outra exigência social que vai nos falar sobre, por exemplo, não, você está com 30 anos, você tem que estar casado, tem que estar casado com um filho, com uma vida estabelecida. Estabelecida para quem? A partir de qual parâmetro isso é definido? Você tem que estar com um filho, você tem que estar bem na sua profissão, você tem que estar ganhando bem. Então, Hiroko vai nos lembrar da importância de respeitarmos o tempo de cada um florescer, o tempo da agricultura de Okô. Afinal de contas, cada planta é cultivada de uma maneira diferente, né? E tem um processo diferente. Então tem uma cobrança aí, porque você tem que estar com filhos, tem que estar com família, tem que estar com casa própria, tem que estar com carro, tem que estar... E não! Você tem, eu acho que uma das enormes cobranças é que quando você com 17, 18 anos, tem que escolher uma profissão, essa profissão tem que ser para a vida inteira, você tem que se dar bem, você tem que ser produtivo, bem-sucedido e ganhar muito bem. Aleluia, amém, saravá. Olha o peso dessa escolha. E Que sua vai família tem que aceitar a sua profissão também. Não adianta só Exato. você escolher. Tem que ser aprovado. Exato. Então, olha o quanto, por exemplo, como que isso nos deixa escravos de Cronos. Com o que eu falei de Nanã e de Oxalufã nas lives anteriores, nós percebemos então Hiroko atuando junto nesse processo de envelhecimento e subvertendo a ordem no sentido de ego, saindo dessa questão do ego, eu deixo o ego self, né? Indo para a questão aí do self. Então, se antes eu queria ser, eu queria fazer, agora eu quero ser. As mudanças aí que ocorrem, né? Nesse processo. E dá-lhe ansiedade. A Claudinha é uma grande amiga de Hiroko. Nossa, ela adora Hiroko, uma grande amiga de Hiroko. E o tempo, né? Essa experiência, esses 3 deuses gregos atuando enquanto uma amálgama aí do tempo. Então ele vai falar também da importância de respeitar o tempo dos processos naturais. E os processos da psique, meus amores, são processos naturais também. E são pertinentes à natureza da psique. Que inclusive é um dos livros do Jung, a natureza da psique. Ela é a natureza também. E tal como natureza é necessário respeitá-la. E reverenciá-la. Quanto tempo que eu tenho, meus amores? Temos 2 minutos. Então, como eu falei, Hiroko vai falar sobre essa questão de tempo fora, tempo dentro, dos processos do tempo, as tramas aí que estão envolvidas no tempo. E eu acho que, não vou falar que é um desafio, é um convite
com essa explanação de hoje é justamente... Nossa, tô descabelado. É justamente essa questão com o tempo. Sair um pouco dessa concepção tão cronológica do tempo, né? E vivenciar o tempo enquanto uma outra experiência de tempo. O tempo interno, o tempo dos imortais, como diz Aion, mas vivenciar o tempo enquanto tempo interno. Quantas vezes, por exemplo, a gente está correndo na correria, a gente não sabe chegar em casa. A gente chega e a gente faz uma extensão da correria, da loucura, do tempo cronológico. Então, às vezes a gente precisa parar, respirar, relaxar, falar, eu estou chegando em casa, eu estou me desligando, me desconectando aqui, entra e vigora um outro tempo. Aprender com as crianças, né? Tá? Pergunta Essas são pra criança, algumas que dia das... que é hoje? Que hora que é hoje? Exato. Então, esses são alguns conselhos aí que esse arquétipo nos dá. Adoro esses coraçõezinhos voando. E, enfim, gente, mais uma vez, muita gratidão. Né? A próxima live são as bonitas, as encantadas, as coisinhas lindas. Finalmente, né? As famosas. As famosas, tão famosas. Né? E é sempre um prazer estar com vocês aí, compartilhando a live. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, pessoal. Que aula! Cabeçuda hoje. E se você perdeu, nos assista. Exatamente, daqui a pouquinho já, em alguns dias, assim que possível, a gente joga no YouTube, no site, onde mais for possível. No podcast. Podcast também, que é legal que você está no ônibus, no metrô, aí tem a galera que está do seu lado e nem sabe que está ouvindo aí você... Nem sabe que está ouvindo sobre orixá, sobre coisas macumbísticas, então eles não vão ter motivo para te olhar feio. Ah, boa! Beijo, gente. Beijo, Léo. Muito obrigada. Bem, gente, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau. Tchau.